Fala, galera! Prepare a pipoca e chame sua família, porque está começando mais uma listinha indigesta. 5 filmes proibidos que jamais serão refilmados, volume 7. Vem comigo que está começando o Horrorpédia. Visto que esse é o 7º Proibidões, eu bem que já podia entrar de sola apresentando os filmes. Porém, uma vez que esse tipo de vídeo costuma atrair um público que não acompanha meu canal e não assistiu aos programas anteriores dessa série, vale o aviso. Alguns longas-metragens aqui presentes abordam temas pesados e podem acionar gatilhos. Prossiga por sua conta e risco, sabendo que, à medida que o ranking avança, o conteúdo possivelmente ofensivo e indigesto também avança. Inaugurando a lista na 5ª posição, Hound Dog, longa-metragem americano que causou um enorme fuzuê no Festival de Sundance 2008 por trazer uma cena de abuso sexual com a atriz Dakota Fanning, que na ocasião das filmagens tinha 12 anos. Em edições anteriores dessa série de proibidões, eu apresentei para vocês alguns filmes italianos das décadas de 1970 e 80 que traziam atrizes mirins em situações inadequadas para a idade delas. Absurdos que eram permissíveis no século passado. Estamos falando aqui de uma obra de 2007. O longa foi rodado na Carolina do Norte. Um senador de lá conseguiu proibir a exibição do filme naquele estado e chegou a sugerir que deveria haver uma lei local exigindo que todas as produções realizadas na Carolina do Norte tivessem seus roteiros aprovados com antecedência. Na trama de Hound Dog, ambientada em 1956, Dakota interpreta uma garota pobre do Alabama que, após sofrer uma agressão horrível, fica traumatizada. Um amigo tenta ajudá-la a superar a dor através da música de Elvis Presley. A cena em si, o rosto da atriz e a reação de sua personagem ao abuso mostra nada, mas não deixa de incomodar. Embora a Deborah Kampmeier, que é produtora, diretora e roteirista do filme, tenha vindo a público esclarecer que esse tipo de cena é feita com acompanhamento psicológico e que foi a própria mãe da Dakota que dirigiu o trecho em questão, o longa foi detonado pela crítica, fracassou nas bilheterias e a família da atriz rechaçada nas redes sociais. Em 1968, a Warner bancou Performance, um projeto que tinha o Mick Jagger como um dos protagonistas. A Warner acreditava que os diretores Donald Campbell e Nicholas Roeg estavam fazendo uma versão para os Rolling Stones de Os Reis do Iê-Iê, o filme dos Beatles, A Hard Day's Night. E o estúdio deixou a corda correr solta. Quando chegou a hora de conferir o primeiro corte, os executivos surtaram ao assistir um filme ultraviolento de gangsters com cenas de sexo desconfortavelmente realistas, embaladas em muita psicodelia. Reza a lenda que a esposa de um dos bambambãs da Warner chegou a vomitar durante a projeção. E aí foi aquele corre-corre para tentar consertar o estrago. Na trama, após cometer um crime, um gangster precisa fugir tanto da lei quanto de seu chefe e, para tanto, vai se esconder na casa de um astro do rock boêmio e suas 2 namoradas. Alimentado com cogumelos mágicos, o bandido muda de vida completamente, passando por uma transformação de identidade. Performance foi lançado em 1970 após uma pesada reedição para suavizar o conteúdo adulto. O filme foi massacrado pelos críticos na época e o estúdio tentou soterrá-lo. Porém, anos mais tarde, a obra ganhou status de cult. Performance lida com temas como androginia, transgressão sexual e identidade de gênero de uma forma que era revolucionária para aquele período, mas que hoje poderia ser visto como problemática ou estereotipada. A representação de minorias e a apropriação cultural
tornaria difícil recriar o filme sem críticas significativas e o risco de um possível cancelamento. Chegando em terceiro, o deplorável longa-metragem dinamarquês The Sinful Dwarf, que provocou enorme polêmica na ocasião de seu lançamento, 1973, e só foi lançado nos Estados Unidos e em vários países da Europa após passar por vários cortes. A obra continha cenas explícitas de Fuk-Fuk e foi exibido em circuitos limitados, visto que mesmo depois dessa reedição, o conteúdo amoral e perturbador, envolvendo temas como abuso, sequestro e exploração de vulneráveis, isso sem falar na precariedade da produção, era underground demais para o circuito comercial. Quem curte um filminho obscuro certamente já ouviu falar de Olaf, o anão depravado do título. Ele é o protagonista, o proprietário de uma pensão caindo aos pedaços que ele gerencia com sua mãe alcoólatra. O lugar é, na verdade, fachada para uma rede de escravidão branca. Olaf sequestra mulheres que são mantidas nuas, acorrentadas e drogadas no subsolo da pensão. Ainda que caprichasse no gore para compensar sua trama trivial, um remake de The Sinful Dwarf provavelmente seria rejeitado pelo público e principalmente pela crítica. Não só por trazer a figura de um anão como um personagem desprezível, mas também porque a exploração gratuita de violência e de abuso sexual sem uma abordagem crítica ou reflexiva seria considerada inapropriada. Redescoberto em 2009, após ganhar uma edição especial sem cortes em DVD, o longa-metragem foi alçado ao status de objeto de culto. No segundo lugar do pódio, The Punishment Park, o Parque da Punição, pseudo-documentário, mockumentary, realizado em 1971, que provocou muita polêmica na ocasião do seu lançamento. O tal Parque do Título é um lugar criado pelo governo Nixon. A trama é ambientada numa América distópica do início dos anos 70, onde novos prisioneiros escolhem se desejam ir ou não em troca de não cumprir a pena de prisão. Temos aqui um esquema semelhante a Jogos Vorazes. Durante 3 dias, os prisioneiros enfrentam os soldados numa espécie de jogo de captura de bandeira. Tudo está sendo acompanhado de perto por uma equipe de filmagem para garantir que as intenções dos militares sejam honrosas. Porém, à medida que os presos dão indícios de que vão vencer, a coisa muda de figura. Lançado no mesmo ano que Laranja Mecânica, o Parque da Punição se viu metido numa controvérsia sobre filmes e suas consequências. O quanto as fantasias sobre futuros distorcidos, tomados pela violência, influenciavam o comportamento dos jovens. Tanto o longa-metragem do Kubrick quanto este aqui foram irresponsavelmente responsabilizados por alguns crimes ocorridos naquele período e vários cinemas removeram The Punishment Park de cartaz. Embora o tema central de The Punishment Park, a luta contra a opressão e o autoritarismo, continue relevante, dos anos 70 para cá, a percepção do público em relação à violência e a representação de conflitos políticos mudaram, e mudaram bastante. Em tempos de polarização, um remake de O Parque da Punição poderia ser interpretado como um ataque partidário, gerando controvérsias e boicote. Isso sem falar no risco financeiro. Ainda que fosse possível, acredito eu, que refilmá-lo exigiria uma mudança radical para refletir as questões contemporâneas, algo que poderia diluir sua mensagem original. Durante as décadas de 1980 e 1990, principalmente meados dos anos 90, o cinema de Hong Kong investiu pesado em filmes ultraviolentos e pra lá de politicamente incorretos, levando as autoridades locais a criar o selo de classificação categoria 3, o equivalente ao nosso 18 anos, porém com mais restrições. Ebola Syndrome, síndrome de ebola, é uma dessas preciosidades lançadas nesse período em que Hong Kong ainda pertencia ao Reino Unido,
O território foi entregue à China em 1997. Uma obra pra lá de absurda, com um dos vilões mais asquerosos que o cinema já nos presenteou. Estou falando do sociopata Kai-san. Dificilmente você encontrará outro vilão no mesmo nível de maldade e de crueldade que ele. Você é fã de terror? O desafio está lançado. Coloque aí nos comentários o nome de um personagem que você acha que supera o Kai. O enredo acompanha a trilha de sanguinolência deixada por esse maníaco. Após cometer um duplo homicídio, Kai foge de Hong Kong para a África do Sul e lá apronta barbaridades. Ao abusar de um aborígene à beira da morte, ele contrai o ebola. Por ser uma das raras pessoas imunes ao vírus, Kai sai contaminando todos com a doença, outras mulheres que ele também abusa e um monte de gente no restaurante onde trabalha. Depois de eliminar os proprietários do lugar, seus patrões, ele fatia os corpos e usa a carne humana para fazer sanduíches que ele oferece aos clientes. Quando ele descobre que é portador do ebola, para não ser capturado, Kai sai cuspindo nas pessoas. Após a pandemia do coronga, hoje há uma maior conscientização e sensibilidade em relação a doenças infecciosas e seu impacto na sociedade. Um filme que trivializa ou explora uma doença tão grave como o ebola seria visto como insensível e ofensivo. Já falei sobre Ebola Syndrome no quadro dos filmes mais perturbadores do planeta. Vou deixar um link no card para você dar uma conferida. Você vai ficar horrorizado. E aí, gostou da lista? Você conhecia? Já tinha ouvido falar desses longas-metragens? Concorda que eles são realmente irrefilmáveis? Escreva sua opinião nos comentários. E se você ainda não assistiu aos programas anteriores dessa série, a playlist completa está aparecendo em sua tela. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!